Olá pessoal, hoje é dia 8 de agosto de 2018. Eu estou ao vivo ao mesmo tempo aqui no Facebook em Durval Ferreira e no YouTube também em Durval Ferreira. Estou aqui nos dois canais ao mesmo tempo. Vou aguardar um pouquinho mais aí para algumas outras pessoas entrarem. O meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam no Facebook em Durval Ferreira, no YouTube em Durval Ferreira. Hoje eu vou falar sobre diversos assuntos, como a questão aí do General Mourão, das falas do General Mourão, de uma acusação agora que chegou para ele nesse último momento agora, do Coronel Pierrot. Vocês devem ter visto, assim, no caso, o Coronel Pierrot, ele é um ano mais antigo do que eu na Academia Militar, né? Ou seja, nós somos contemporâneos da Academia Militar. As pressões que tanto o General Mourão e o nosso futuro presidente está sofrendo, vou falar sobre esses assuntos. Vou falar também sobre o comportamento partidário dos pré-candidatos. Nós vamos ter que ter um comportamento partidário. Eu vou falar também sobre a questão das mídias de massa aqui no Brasil. Para quem não sabe, as mídias de massa, elas são uma concessão pública. Então a Globo, as mídias abertas, elas são uma concessão pública, tá? São uma concessão pública. É o governo que permite que elas funcionem, tá? Vou falar sobre isso, vou falar sobre algumas questões envolvendo o candidato Jair Bolsonaro, que vocês estão vendo aí na TV, e vou falar sobre essas questões partidárias também. Eu vou passar tudo isso aí para vocês aí da melhor forma o possível. É muito importante que vocês chamem muitas pessoas para assistirem e compartilhar. E eu vou explicar aqui tudo o que está acontecendo, tá no país, tá? Antes de tudo, tá, eu vou começar aqui com uma aulinha básica para fazer um nivelamento, para que todo mundo entenda o que eu vou falar. Então, os desinformantes, o que que eles falam? Eles utilizam técnicas de comunicação, de envolvimento para a credibilidade, mas não ensinam nada, porque se ensinar, retira toda a credibilidade do que eles estão falando. Eles precisam ser artistas, enroladores e tudo mais para convencer vocês a acreditar no que eles estão falando. Então vou ensinar o que tem que ter basicamente nas constituições para que um país não seja considerado um país, uma ditadura, né? Uma ditadura. Então a esquerda mundial e diversos outros, a teocracia também usa também essas mesmas técnicas, né, para não ser considerado um país à margem, um país marginal dos outros países do mundo. Então eles normalmente colocam todo o poder emana do povo. Na Constituição existe as Forças Armadas, tá? Mas as Forças Armadas, ela defende o Estado, a pátria e o povo, então tem que existir as Forças Armadas. Mas vocês têm que ter também um conhecimentozinho básico de teoria geral do Estado, para que vocês entendam o que eu estou falando, tá? A teoria geral do Estado eu vou explicar aqui da melhor forma possível, para que vocês consigam entender, inclusive alunos de direito e tudo mais, mas é mais para o povo, mas é para o povo todo conseguir entender o que eu estou falando. Então tem que ser algo bem simples, tá? Assim, para que vocês entendam, um país
ele sempre começa da seguinte forma: o seu povo e mais as suas forças armadas, eles ocupam um território e normalmente isso é feito à força, assim como foi feito aqui no Brasil. Israel também em 1948 foi assim, eles ocuparam o território à força, junto com as suas forças armadas. A partir daí, a partir desse momento, as forças armadas garantem e delimitam as fronteiras. Depois disso, só que o povo escreve uma constituição. Nessa Constituição você cria o Estado com E maiúsculo, que é a Unidade Administrativa do Território. Pendurado no Estado você tem diversas instituições com I maiúsculo. Tá? Essas instituições, elas servem para a garantia do funcionamento do Estado. Tá? Então você tem, por exemplo, as universidades públicas federais, Hospital Público Federal, Cadeia Pública Federal. No caso aqui do Brasil, nós temos a Polícia Federal, nós temos o Congresso Nacional, que é a união da Câmara dos Deputados e mais o Senado, cuja única função do Congresso Nacional, que representa o governo, é administrar o Estado em prol do povo. Não está acontecendo isso hoje. Eles administram o Estado em prol deles mesmos e de organizações estrangeiras. Tá? Você tem aí, por exemplo, o STF, é uma instituição de Estado, mas as únicas instituições nacionais, permanentes e regulares, isso está na nossa Constituição, são as Forças Armadas. São as únicas instituições que não podem ser retiradas de forma alguma. O casamento povo-Forças Armadas é o único que é indissolúvel. Indissolúvel. Tá? Então é isso que vocês têm que entender. Todas as outras instituições podem ser sacadas? Podem, se o povo não se sentir representado. Quais são as formas do povo fazer isso? Mediante o voto, mas se não estiver cumprindo com as suas prerrogativas e funções, aquela instituição, ela pode ser sacada a qualquer momento. Ou o povo pressiona o seu governo, o seu Congresso para retirar aquela instituição, ou quando aquela instituição é o próprio governo, o povo tem duas formas de fazer isso. Faz uma pressão popular nas ruas, coisa que no Brasil nunca deu certo, nas ruas foram manipuladas pelo governo, mas tem um processo utilizado, que foi utilizado na Tailândia, vocês sabem disso, que foi o povo ir para a frente dos quartéis, né? E não queria mais negociar com ninguém, coisa e tal, e foi para a frente dos quartéis. E retirou o governo, sacou o governo fora, porque lá na Tailândia é uma monarquia parlamentarista, e a primeiro-ministro ela estava tirando dinheiro do povo e mandando para outros países ali em volta, para guerrilhas e tudo mais, para ocupar e derrubar o governo. E o povo foi para Copacabana, Avenida Paulista deles, e não resolvia nada, e a mídia também era comprada, e terminou atacando o povo, a polícia atacando o povo de forma correta, porque o povo não estava agindo. E o povo foi para o rei, né? O rei deles morreu agora, ano passado, falando: rei, nós estamos putos, as Forças Armadas não fazem nada, não sei o que, rei, manda as Forças Armadas irem lá. Aí o rei disse: ó, eu sou um poder, eu sou um dos poderes, as Forças Armadas é um poder também. Se eu pedir para as Forças Armadas retirarem, é golpe. Se as Forças Armadas forem lá sem vocês pedirem, é golpe. Só se o povo pedir, né? Só se o povo pedir. Aí o povo ficou 2 meses na frente lá e tudo mais e conseguiu derrubar. Fato único aqui no Brasil, a gente não conseguiu fazer isso aqui, chegou perto aí de 500 mil de pessoas na frente dos quartéis. Quem não viu isso, veja na minha linha do tempo, tem diversas cidades em todo o Brasil onde a cidade toda parou e foi para frente dos quartéis, mas o resto da população do Brasil não soube disso, né? Não soube disso, e aí ficou por isso mesmo,
né? Nunca ficou por isso mesmo, porque a mídia não deixa isso chegar nas informações. Eu vou falar sobre mídia aqui. E decidiu-se acompanhar o que a mídia está falando. Então criou-se um grupo de pré-candidatos militares, gerenciado e chefiado, orientado, melhor dizendo, pelo general Mourão e o general Heleno, para participar do pleito, e isso nos fez estar dentro da mídia, e isso também é uma forma. Então, caso único no mundo todo, o Brasil vai ser um fato único, onde os comunistas foram presos no governo militar, estão sendo presos no governo civil, tá? E vão ser retirados por militares eleitos pela própria arma deles, que é o voto. E eu vou aqui explicar para vocês como, né? Como que isso acontece. Então, dessas três coisas, de todo poder emana do povo, tem que estar na Constituição, tem que ter umas forças armadas, e sobre teoria geral do Estado, para que vocês entendam o que eu estou falando. Aí, a guerra moderna, outra coisa que é importante que vocês entendam, a guerra moderna, ela se baseia, normalmente está em três pilares, que é a guerra física, que é aquela guerra que vocês enxergam, onde tem os carros de combate, os foguetes, aviões, a tropa. A guerra física, a esquerda normalmente não quer entrar porque ela perde, ela não vai combater com profissionais de forças armadas. Tem a guerra social, que seria uma guerra civil. A guerra civil normalmente ela é provocada quando existe uma divisão na sociedade. E a sociedade brasileira ela não está dividida. Ela não está dividida. Por incrível que pareça, ela não está dividida. Aí entra o fator informacional, que é a guerra informacional. A guerra informacional ela interfere diretamente na guerra, na faixa social, no tripé social, na perna do tripé social da guerra. Porque é ela que gera desinformação para fazer cisão dentro da sociedade. E a esquerda e a mídia brasileira, apesar da Globo ser a maior e melhor rede de televisão aberta do mundo, ela não está conseguindo isso aqui no Brasil. Ela não está conseguindo isso aqui no Brasil, por incrível que pareça, né? Então vamos lá. Sobre essa questão de Forças Armadas, de ter na Constituição todo poder emana do povo e Forças Armadas. Vou dar exemplos aqui históricos. Hitler, ele tinha um exército próprio, um exército que pertence ao Estado. Como o exército que pertence ao Estado, para ele não ser considerado um ditador, ele tem que defender o Estado e o seu povo, ele criou a SS. A SS, que era o exército nazista, porque as forças armadas alemãs não eram nazistas. Elas eram forças de Estado, que tanto eu peço para que vocês pesquisem sobre isso, é uma história muito bonita, mas eu não vou contar aqui, porque ela é um pouco longa. Tanto depois da Primeira Guerra Mundial, como depois da Segunda Guerra Mundial, os heróis alemães de guerra, eles eram convidados VIPs nas festas, tanto na França, como nos Estados Unidos, como no Reino Unido, porque eram heróis. Eram ases, pilotos, e tudo. Por mais que tenham derrubados filhos daquela nação, mas são heróis, são profissionais, tá? Profissionais da guerra. E era comum na Segunda Guerra Mundial, quando se faziam prisioneiros militares alemães, ninguém deixava passar os SS, passava o cerol neles, porque eram nazistas e eram extremamente cruéis, né? Então, quando você vê, tá todo mundo se entregando, beleza, nós somos profissionais trabalhando, vocês se renderam, vamos tratar vocês como rendidos. Um SS, passava o cerol. SS não, tu não é gente, tá? Então eles pensavam assim. Maduro, para não ser considerado também um ditador, ele tem um exército dele próprio. Tem um exército que está na Constituição que defende o Estado. O que ele fez? Ele enfraqueceu o Estado.
Aliás, ele enfraqueceu as Forças Armadas e dividiu as Forças Armadas em milícias. Então, na Venezuela, não se pode comparar ao que nós temos aqui no Brasil, porque na Venezuela o exército, além de não ser profissional como o nosso aqui no Brasil, você tem que ser concursado, tem que passar em provas, você tem que cumprir etapas para ser promovido, né? Lá não, lá é o peixe, né? Ah, você é amigo do amigo do amigo, não sei o que, coisa e tal. Aí você consegue fazer com que aquele grupo ele seja promovido. E ele começou a dividir, tá, em milícias. Na época do Hugo Chávez, eu estudei aqui no Brasil com assessor dele, o exército já tinha sido dividido em 6 ou 7. Agora com Maduro, antes estava em 7, agora já está em 11 praticamente. Em 11 milícias, ou seja, você tem o exército só para dizer que tem, que é aquela figura que defende o Estado, mas como o exército defende o Estado, os ditadores não querem o exército forte, ele quer uma milícia, algo, e começa a criar milícias na Constituição para se proteger tanto do povo como do exército. Então hoje existe 11 milícias na Venezuela. Dos 33 ministérios de Maduro, 7 são do exército, comandado por generais, e são os ministérios mais importantes: fazenda, agricultura, economia, porque senão ele não se mantém. Então é assim que funciona lá. Então não temos paralelos aqui com o Brasil, tá? Então por isso que infiltrados e desinformantes, aqueles líderes, não aquele cidadão que fica repetindo isso achando que está certo, mas aquelas pessoas que são âncoras das mídias sociais, que são aqueles que são mais vistos e tudo mais, quando eles falam em sublevação e insurreição, é para enfraquecer as Forças Armadas, que, segundo a teoria geral do Estado, lá é o que eu expliquei agora. Vocês aprendem que tem Universidade Federal no Brasil, tem Hospital Público Federal, existem as instituições aqui no Brasil por causa das Forças Armadas, não é por causa de Congresso. Por isso que as Forças Armadas aqui no Brasil são nacionais, permanentes e regulares, porque elas vieram antes da Constituição, vieram antes do Estado, vieram na formação da nação brasileira. Quando que a nação brasileira começou? Em 1648, na Guerra dos Guararapes, onde negros, brancos, índios e mestiços escreveram pela primeira vez que vamos defender a nossa nação dos invasores estrangeiros. E por um acaso foi ali que começou o exército brasileiro, na Batalha de Guararapes. Então, por isso as Forças Armadas são nacionais, permanentes e regulares. Elas vêm antes disso tudo. Então, eu estou explicando para não ter como rebater. Quando você explica tecnicamente, você não tem o que rebater, você não tem o que discutir, tá? Então, os canais abertos aqui do Brasil são uma concessão pública, uma concessão do governo, tá? Eles devem bilhões ao fisco e a bancos públicos, como BNDES, Banco do Brasil e tudo mais, e tudo isso está sendo relegado, estão captando mais dinheiro, por isso eles estão apoiando veementemente a mentira. E vocês estão vendo isso como está acontecendo, tá? E eu vou falar aqui um pouquinho sobre soft power. O soft power, que é poder suave, mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo aqui do que a China está fazendo, tá? O soft power que a China faz no mundo todo. Ela se lança ao poder de forma suave. Como que ela faz isso? Por exemplo, na comida chinesa e na língua chinesa, o mandarim está sendo ensinado no mundo todo. Nas grandes capitais como Rio e São Paulo, quase toda esquina existe um curso de mandarim. E em todo lugar existe comida chinesa. Isso é soft power. Você entra nos países de forma suave e você se infiltra naquela comunidade. Qual é o soft power que o Brasil lança para o mundo
e vocês sabem disso, tá? O soft power do Brasil é prostituição, corrupção, futebol, mas isso é proposital, ou seja, você diminui o que nós brasileiros somos. Nós somos o povo mais bonito do mundo, a miscigenação mais bonita do mundo. E com esse soft power que o governo manda, tá? É o que nos faz ficar em segundo plano, tá, no resto do mundo. E isso é triste, assim, para todos nós, tá? Então, aí eu vou falar sobre o soft power dos infiltrados, desinformantes e tudo mais, que não é o povo que está convencido disso. Às vezes o cara acredita mesmo, mas às vezes o cara foi enganado, né? Mas tem grandes âncoras, tanto das mídias sociais como dos canais de televisão abertos, das rádios, né, das grandes rádios, que o cara muda de convicção o tempo todo. Ah, eu sou contra fulano. Opa, o fulano tá ganhando. Ah, agora eu tô mais ou menos. Agora eu sou a favor de fulano. Agora eu torço pro fulano desde criancinha. Lembrem-se que o maior poder que a mídia tem aqui no Brasil é do compartilhamento nacional. Tá? Do compartilhamento nacional. Eu falei para todos vocês que, por exemplo, as grandes manifestações de 2013, que foi dos caminhoneiros, de 2015, que foi do impeachment, e agora dos caminhoneiros que teve agora há pouco tempo, quem marcou isso foi o governo. Só o governo tem esse poder de lançar uma campanha nacional. Para vocês terem ideia, se vocês quiserem compartilhar hoje no Zap Zap, vocês só conseguem compartilhar para 20 pessoas. Vocês não conseguem mais compartilhar para uma porção de pessoas. Porque eles sabem que as mídias sociais, se ficar liberado para nós, povo, o governo, o que eles estão tramando não dá certo. E eu falei isso em 2015, que quem marcou 2013 e 2015 foi o governo. As pessoas não conseguiram entender e agora o governo marcou as manifestações dos caminhoneiros, né? Greve, para quem não sabe, está na nossa Constituição, greve só quem pode fazer é sindicato. Pessoas fazem paralisações. Então a greve dos caminhoneiros foi promovida por sindicatos patrocinados pelo governo para fazer o que foi feito em 2015. 2015 para aliviar a panela de pressão de toda a população brasileira que estava explodindo, estava o saco explodindo literalmente. Marcaram 2015 uma grande manifestação e filmaram, ó, tá vendo, ó, o povo lá, não sei o que, do dia 15 e do dia 13 eu fui nas duas, eu fui primeiro em São Paulo, depois no Rio de Janeiro. E lá de cima a televisão da Globo mostrando, ó, o povo está pedindo uma lei anticorrupção, o povo está pedindo uma reforma política. Ninguém estava pedindo isso, todo mundo estava pedindo a saída de todo o governo, era isso que estava sendo pedido. Mas o que o governo fez criando essa manifestação para aliviar a panela de pressão e para retirar o poder do povo? A televisão decretou que um grupo iria sequestrar toda a vontade da população do Brasil todo. Esse grupo, que passou a representar a vontade brasileira, o representante foi até Brasília a pé, entregou tudo o que o povo queria, contra o governo para Eduardo Cunha. E a partir daquele momento foi sequestrada a vontade popular de todos os brasileiros e foi entregue na mão de um político. Ou seja, voltou para eles de novo. Nessa última dos caminhoneiros, o brasileiro já estava mais esperto. Então, quando começou a manifestação, o povo tomou para si a manifestação. Possivelmente o governo não faça mais nada nacional, porque sabe que o povo vai tomar para si. Então, essa última experiência, que foi única no mundo todo, o governo não conseguiu controle. Passou para as mãos do povo. Por isso que toda hora nos telejornais de madrugada estão dizendo, ó, economia ficou ruim por causa da greve dos caminhoneiros. Não foi, porque já estava ruim e vai piorar. Né? É mentira. Não foi por causa da greve dos caminhoneiros. O problema é que o governo lançou e o povo sequestrou. Ele disse, pô, esse povo brasileiro está começando a ficar esperto. Tá? Então,
Então, o que que eles estão fazendo também? Desde a guerra da Ucrânia, isso eu já falei, já falo isso há alguns anos, desde a guerra da Ucrânia, se infiltra nas mídias sociais lideranças. É aquela liderança que luta pelo que sabe que não vai dar em nada. Ah, vamos lutar pelo impeachment, não vai dar em nada. Ah, vamos lutar pela auditoria das urnas, não vai dar em nada. Ah, pelas 10 medidas a favor da Lava Jato. Para que 10 medidas a favor da Lava Jato se a Lava Jato já estava acontecendo? Ah, vamos votar, vamos apoiar não sei o quê. E todo mundo era contra o Bolsonaro, né? Aí agora que viu que ele está ganhando, está todo mundo a favor dele, que era contra virou a favor. E só essas pessoas que eram contra e viraram a favor são as únicas que estão aparecendo em massa nas grandes mídias. Vocês estão percebendo isso? Isso é uma espécie de soft power. É como se fosse um impeachment acontecendo novamente, ou seja, vão tentar participar dessa grande mudança, mas infiltrando de novo as suas pessoas dentro do poder. O que está aparecendo na televisão, que é de 30% só, 30% para o candidato Jair Bolsonaro, 20 e pouco, não, gente, não é não. É acachapante, em torno de 70%. É um negócio fora do normal. É fora do normal. Eu estou participando de pesquisas em todo o Brasil, eu faço a pesquisa também, eu vou em cada local do Brasil, eu piso naquelas terras e pesquiso. Não me identifico, vou pesquisando, vou conversando aqui, ali, coisa e tal, e trago os dados. Tanto foi quando eu divulguei primeiro, diversos outros canais começaram a divulgar. Aí o cara tá em primeiro, isso aqui, mas né, cara, é acachapante, é um negócio fora do normal. Fora do normal, está muito alto. Porque a representatividade do exército brasileiro e da figura também do candidato, ela é extremamente forte. Ela é extremamente forte. Tá? E o que vocês podem ver? O que vocês podem ver nessas figuras que eu interpreto como sendo um soft power do poder, né? Elas estão a favor de quem está lá, mas ficam atacando as Forças Armadas o tempo todo. O que as Forças Armadas têm a ver com isso? O que as Forças Armadas têm a ver com isso? As Forças Armadas é o que representa o poder do povo dentro da teoria geral do Estado e dentro da história, principalmente da brasileira, mas de todos os países é assim. É assim. O nosso país é um país continental. Se vocês olharem um mapa da América do Sul, ele é todo picotadozinho de diversos países pequenininhos. Tá? O Brasil é desse tamanho por causa de Duque de Caxias. Duque de Caxias era um senhor de praticamente 60 anos naquela época. E olha que naquela época não tinha aeroporto, não tinha porto como nós conhecemos hoje, não tinha trem. Aí imagine ele cortando o Brasil de ponta a ponta para deixar o país do jeito que... Revolução dos Cabanos, sabe nada, ele foi lá e acabou com todas essas revoltas que teve no Brasil, e o Brasil hoje é um país continental por causa do exército. É história, bicho, não tem o que chorar neném não, tá? Então essas pessoas do soft power que eu interpreto assim, que antes era contra, agora está a favor, mas só fica elas aparecendo como se no Brasil não tivesse outras pessoas capazes, né? Fica somente elas aparecendo, elas ficam, que não sei o que, coisa tal, mas ficam contra os militares. Por quê? Se todo o desenvolvimento do país veio desses 20 anos de governo militar, né? Todas as usinas nucleares, hidrelétricas, portos, aeroportos vieram do governo militar. É estranho, né? Que é um governo do povo, né? Então, tudo isso é bom que vocês tenham essa noção. E vocês têm que saber também que, por exemplo, os desinformantes estão com a visualização inflada pra caramba. Inflada. É o governo permitindo, porque se vocês assistirem os desinformantes falando, eles são doutores em ciências ocultas e letras apagadas. Só falam merda o dia todo, cometem crimes ali o dia todo de ódio, né?
E estão lá aparecendo o tempo todo, aparecendo o tempo todo, aparecendo o tempo todo, e com visualização alta, porque quem permite visualização alta aqui no Brasil é o governo. É o governo, tá? Ah, e se falando nisso, eu criei um canal alternativo no Facebook chamado Durval Ferreira, tá? Que se derrubar, tá na minha linha do tempo lá, ó. É um perfil alternativo do Facebook aqui, ó, Durval Ferreira, tá com a foto minha lá e coisa e tal. As pessoas já estão acompanhando, seguindo, pedindo amizade. Que se derrubarem o meu canal, eu estarei lá, tá? E estarei também no YouTube, tá? Que eu tô fazendo ao vivo aqui com o pessoal do YouTube também. Então, esses detalhes vocês têm que saber. Aí de repente eles falam, ah, foram bloqueados não sei quantos canais de direita. Quando você vai olhar, também tem um grupinho de estranhos. O quê? Esse canal é considerado de direita, com não sei quantos mil seguidores. Aí você fica olhando assim, o que o cara informa? Sensacionalismo. Sensacionalismo, sensacionalismo, sensacionalismo. Notícia sensacionalista que no final não chega a lugar nenhum, ninguém aprendeu nada, ninguém ensinou nada. É um negócio fora do normal. Negócio fora do normal. Tá? Sobre a questão, tá, do general Mourão, ele falou sobre negros, índios e brancos, tá? Ele falou da formação étnica brasileira. O que ele falou é de 500 anos atrás. Ele está apenas se criou no Brasil uma fobia uma fobia à verdade, uma fobia ao conhecimento. As pessoas estão com medo, tá, de conhecimento, estão com medo, tá, do conhecimento. Tá? Aí ele falou da formação étnica do povo brasileiro, de negros, índios, e cada etnia tem a sua característica, e é assim, porra. Ou seja, o que está acontecendo, ele falar isso está errado, mas tem aí um cantor, né, que falou que Jesus Cristo é travesti, é gay, aí isso aí pode, né? Isso aí pode, mas um general falar sobre a formação étnica do Brasil, aí me deixa estarrecido. Por exemplo, o que ele falou está em uma das músicas mais lindas do mundo, Aquarela do Brasil. Aquarela do Brasil fala sobre o que ele está falando. Fala sobre negros, índios, brancos. Fala justamente... Ouçam a música. Ari Barroso. Tá? É estranho. Agora, ninguém critica Mário de Andrade por causa de Macunaíma, que era uma obra perfeita, não sei o que, coisa e tal, da esquerda. Né? Ninguém critica Roberto Campos, não, vai criticar ele apenas porque ele é candidato. É algo extremamente estranho, tá? Algo extremamente estranho. É uma fobia do conhecimento. É uma fobia, mas essa fobia do conhecimento, né, que o povo brasileiro, e nem o povo brasileiro está acreditando naquilo, porque vê que a mídia está sendo altamente parcial. Aí o que chegou nele? Chegou ONGs de índios, que não representa nenhum índio, é igualzinho a CNBB. A CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, ela não é reconhecida pela Cúria Romana. Então, o Vaticano não reconhece a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. E a CNBB, com esse nome bonito e pomposo, é uma ferramenta da esquerda para dizer que a Igreja Católica está apoiando tudo e não sei o quê. Aí vem ONGs que não representam índio nenhum, movimentos feministas que não representam nem as feministas e nem as mulheres do Brasil, movimentos negros que não representam os negros do Brasil e nem a opinião de todos. E é isso que é a ferramenta da mídia, porque eles estão desesperados. Aí eu vou falar sobre urnas daqui a pouco para que vocês entendam o que é a questão dessas urnas e das eleições, quais são as ferramentas que eles estão utilizando dentro da técnica que eu ensinei. Eu estou ensinando técnica, eu estou falando sobre conhecimento, tá? Não vou ficar aqui falando a vocês, eu acho aquilo, acho isso, fazendo sensacionalismo com todos vocês, que isso é babaquice. Isso é coisa de esquerda, tá?
Aí veio agora uma acusação contra o general Mourão, falando sobre corrupção e tudo mais, da Tecnobit. A Tecnobit, não sei se vocês leram tal texto todo, do Coronel Pierrot, que é contemporâneo meu, tá, da Academia Militar, eu conheço ele, tá, ele é um ano mais antigo do que eu, e da acusação que o Pierrot faz ao general Mourão e tudo mais, coisa e tal. Se vocês lerem todo o texto do que foi publicado, conta-se toda a história de um sistema e coisa e tal. Eu participei de diversos projetos no Exército. E alguns eu recusei, alguns eu reprovei, assim como aconteceu lá, lhe contando a historinha. Aquilo tudo acontece, é normal. Assim, teve dois que eu recusei veementemente, um na Alemanha e o outro no Rio de Janeiro. E é uma coisa normal. As pessoas discutem e tudo mais. Aí ele conta lá, aí o general Mourão aparece na história que ele conta lá no final. Não foi ele que lançou o projeto, não foi ele que fez o estudo do projeto, não foi ele que acompanhou o projeto, ele só chegou para encerrar o projeto. São aquelas pessoas que chegam para decidir, né? Tem alguns militares que são reconhecidamente peças chaves nesses momentos. São pessoas que chegam para decidir, ó, coloca aquele cara ali que ele vai decidir essa porra agora. E isso é uma coisa normal, né? Aí ele chegou lá para decidir, para fechar, ou seja, muito estranho. Algumas coisas aqui, eu não vou tecer muitos comentários para não incorrer em erros. Mas esse caso que ele está comentando, ele já foi arquivado em 2013. A acusação que foi feita foi arquivada em 2013. 2. Imprensa não é local de se fazer denúncia. Denúncia se faz na delegacia. Salvo melhor juízo, ali está acontecendo a difamação. Tem algo muito estranho ali. Não vou tecer detalhes. Mas o general Mourão, repito, até no texto, que eu não sei se foi ele que deu ou se foi a mídia que deu, ele aparece no último momento ali do negócio. No último momento ali do negócio. E o que eu lembro do Pierrot é o seguinte: ele quando ele voltou para o Brasil, ele comandou uma unidade que eu não lembro qual mas foi no Rio de Janeiro. Chegou no final do ano, sempre chega uma lista, tá? Sempre chega uma lista. Algumas pessoas têm essa informação antes. Nessa lista, antes do final do ano, apareceu que ele não iria fazer o pós-doutorado nosso, que era o CPAX, e que ele não iria pegar a missão no exterior. Ele se emputeceu e pediu reserva. Antes do tempo, teve que vir um outro comandante assumir o quartel antes, porque ele saiu, e ele saiu injuriado, tá? Ele saiu injuriado. Coisas normais da carreira, mas ele poderia ter esperado mais um ano para entrar nessa lista. Não sei porque que ele fez isso. E a única coisa que eu sei demais sobre isso é isso, tá? Entendeu? Então, a Tecnobit não é uma empresa sem reconhecimento e gabarito, porque todo mundo sabe, a Tecnobit é do grupo Oesia, trabalha para a Boeing e para a OTAN, então é muito estranho o que está escrito ali naquele texto ali, que foi o único texto, tá, que tem ali falando sobre isso. Tá? Agora, encerrando aqui o assunto, eu vou falar sobre essa questão do Bolsonaro e 70%, tá? um pouco mais tá, de 70%. Vai ser a única vez na história do mundo, e isso vocês podem ver numa revista chamada Reader's Digest, que hoje é a revista Seleções. Ela, em 1964, no final do ano, em novembro de 64, salvo engano, ela fala que o Brasil foi a única nação do mundo a se libertar sozinho do comunismo, porque foi o povo que exigiu do Congresso a retirada dos políticos e o Congresso, por força do povo, colocou os militares na presidência. Então a revista Reader's Digest, que hoje é Seleções, naquela época era Seleções já. Não,
ela leva esse nome em inglês quando ela está fora, mas aqui no Brasil é seleções. Ela colocou isso, que o Brasil foi a única nação do mundo que se libertou sozinho do comunismo, sem uma invasão estrangeira e tudo mais. E nós vamos cumprir isso esse ano de novo, com o povo novamente, através do voto, fazendo isso, né? Está uma vitória acachapante, um negócio fora do normal, fora do normal. Fizeram a pergunta para mim, tá inteligente, sobre o voto de cabresto. Ah, mas nos municípios tem um voto de cabresto, não sei o que é do prefeito, que é do PT, que é do PSOL. O voto de cabresto, ele não envolve o presidente da República, ele envolve prefeito e no máximo o governador, mas não envolve o presidente. Então, mesmo essas pessoas que estão presas no voto de cabresto, elas veem liberdades no interior do país, no norte do país, lá em Rondônia, no Acre, Roraima, no Amazonas, que eu conheço todas essas terras dentro, o Pará, onde eu morei também, Amazonas, onde eu morei, no Ceará, onde eu morei, na Bahia, onde eu morei, já morei em tudo quanto é canto. Essas pessoas veem a liberdade a partir do presidente, ou seja, de cima para baixo. Né? Então está um negócio fora do normal. A fraude está nas urnas, que todo mundo comenta. As urnas, elas são fraudáveis, mas elas não estão fraudadas nesse momento. E existem diversos dispositivos, dispositivos que eles usam para fraudar. Por exemplo, o que eu vou contar aqui vocês devem lembrar. Com certeza lembra. A Dilma, quando ganhou a segunda vez, ou seja, ela ganhou o segundo mandato dela, ela não foi para as ruas comemorar. Falou, não, eu vou iniciar trabalhando. Por quê? Dentro daqueles 3 vetores, tá, da guerra moderna, guerra física, guerra social e a informacional ela é muito importante, porque ela é uma ferramenta só deles que estão no poder. Ela não foi para as ruas comemorar, porque se ela fosse para as ruas comemorar, ela seria vaiada, porque a população votou no Aécio, não votou nela. Mas foi um acordo entre cavaleiros. Eu disse, nenhum presidente no Brasil não foi reeleito. Então a Dilma tem que ser reeleita e da próxima vez é você. Não, tudo bem, joguinho ali no caso de cavaleiros, tá? Isso aqui tudo bem, beleza. Aí a mídia fica tentando dizer, os números estavam parecidos, 51 para essa, 49 para ela, então ela ganhou por causa de brancos, nulos, abstenções, aí ela ganhou porque ela ganhou em tal estado, que ela ganhou não sei o que, coisa e tal. Aquilo tudo é mentira, tá? Mas é assim que eles fazem, eles enganam o povo através da informação. Você não tem nenhum dado físico, tá, para isso. Então, o que a mídia brasileira tem? Ela tem 60 dias para trabalhar com factoides e criar motivos para que a população não goste do candidato que está em primeiro lugar, que é o Jair Bolsonaro. Toda a equipe deles, toda a equipe desse povo todo está me assistindo. Tanto da direita, principalmente da esquerda, de infiltrados, todos eles me assistem. Todos eles me assistem. E ficam aí atacando, fazendo besteirinha, cagando, andando. Normal. Guerra é guerra. Tá? Aí, ou seja, a questão, o braço informacional, ele precisa iludir o povo. Para que o povo aceite, putz, foi mesmo. Eu peço para todos vocês, coloquem todos os candidatos na rua, passeando, tá, nas ruas, e vejam o que o povo vai fazer com eles. Isso é em todo o Brasil. Tá? Isso é em todo o Brasil. Isso é em todo o Brasil. Vocês vão ver que ninguém, até um candidato do Nordeste, não sei o quê, ninguém quer esses caras. Ninguém. Mas a mídia precisa criar o factoide para que haja uma rejeição, para que consiga pelo menos se levar para o segundo turno. Então a mídia baixa o número de um candidato e aumenta do outro para dizer, estão equilibrados.
para ver se leva para o segundo turno. Porque a vitória é acachapante no primeiro turno. Acachapante no primeiro turno. É de lascar no primeiro turno. Então, só que sempre aqui no Brasil, quem ficava em primeiro e segundo era a estratégia das tesouras. Então um apoiava o outro e o outro apoiava um. Um apoiava o outro e o outro apoiava um. Era assim que funcionava. Só que dessa vez não tem o outro. Não tem como combinar. Então por isso esse desespero todo. O desespero tá boçal, bicho. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Então não tem, nesse momento, nenhum candidato que consiga. Não tem, bicho. É caixão, maluco. É caixão. Tá? Então é muito importante que todos vocês entendam isso. É muito importante que todos vocês participem. É tudo muito importante que vocês cooperem. Eu estou avisando o tempo todo, vai piorar muito e está piorando, vocês estão vendo isso nas mídias, televisões, o tempo todo as mentiras estão até perdendo a graça, porque pô, o cara tinha que inventar um negócio elaborado pelo menos, né? Mas não tá mentindo na cara feia, maluco. O negócio vai piorar muito. Trabalho como esse meu de levar informação e conhecimento, ensinar, levar informação e conhecimento, levar dados. Eu não tenho tempo de ver nas outras mídias, mas eu não sei se tem outra pessoa fazendo isso. Outras pessoas fazendo isso. Eu espero que tenha. Pelo menos vocês compartilhando o que eu estou fazendo. Não sei. Mas é muito importante que tudo isso seja feito. A vitória não vai ser das mídias, dos jornais de massa, vão ser de vocês. Vocês, cada um, ó, eu tenho 10 irmãos. Desses 10 irmãos eu tenho 50 sobrinhos, irmãos e sobrinhos, vocês compartilhem no seu estado aí, tem o candidato fulano, o candidato cicrano, outro candidato tal, vota nele, não vai aparecer, com certeza absoluta, não vai aparecer nos medidores sociais, não vai aparecer nas pesquisas de intenção que vão aparecer na televisão, nos jornais, não sei o que, mas vai aparecer nas urnas. As urnas são fraudáveis, mas elas não são fraudadas. E eles precisam de ferramentas. De ferramentas como a informacional. E normalmente, para eles, não tem risco mentir em relação ao presidente. Já falei isso há alguns anos atrás, então está tudo registrado, porque tudo acontece aqui e fica gravado. Então eu falei alguns anos atrás que eles conseguem fraudar tranquilamente para presidente, mas para os outros cargos eles expõem todas as garras criminosas do sistema para conseguir fazer com que um deputado, um senador saia. Não compensa para eles, não compensa, tá? Aí o que eles fazem? Utilizam outras ferramentas que eu não vou falar aqui, mas não são ferramentas muito comuns assim. E para encerrar, também tem a questão que um general me ligou hoje falando sobre isso. Ele falou: Durval, fale também sobre o comportamento partidário e coligações. Tá? Vocês viram aí que diversos pré-candidatos militares da ativa e da reserva estão participando do pleito agora. E tem coisas estranhas acontecendo. Por exemplo, os candidatos, alguns candidatos fortes, estão sendo retirados pelos partidos, estão retirando esses candidatos da concorrência eleitoral. Estão retirando a cara de pau mesmo. Eles devem entrar com ação na justiça e tudo mais, dizendo: não, esses caras que não vão tirar, mas os que vão ficar têm um comportamento partidário e coligação que é lei. Ou seja, se o partido se coligar com outro partido de esquerda ou mais à esquerda ainda, ou com criminosos, é lei, então tem que apoiar. Eu tenho que apoiar fulano, eu tenho que apoiar cicrano, mas não sou eu, é o que manda a lei, porque o importante, como o general mesmo disse, o importante é entrar para modificar as leis. Agora, o comportamento eleitoral nosso, ele é regido por normas e leis, ou seja, eu tenho que
apoiar candidato tal, por mais que eu não goste, por mais que eu ache um vagabundo, por mais que eu ache não sei o que, mas é o que manda a lei partidária, é o regimento partidário. Tem que ser feito assim, então vocês não estranhem se vocês virem militares indo, eu sou contra o outro, sou contra o outro, mas isso é o comportamento partidário, é obrigatório fazer isso. E se tiver que coligar também, paciência. Não somos nós que queremos isso, é a questão partidária. Agradeço muito aí a todos pela atenção, pelo carinho. Vamos à luta. Vai ser vencido por cada um de vocês que conversarem com o outro e com os amigos, parentes e tudo mais. É assim que funciona, é mão na massa, tá? Para que tudo dê certo. Muito obrigado a todos, tenham todos uma excelente semana e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.